Vamos ler agora o livro De Alma para Alma, escrito pelo Dr. Norberto Kepp, e é um dos livros espetaculares. O doente é o indivíduo que precisa desmesuradamente de afeto. Não sabe viver de modo maduro e assumir todas as responsabilidades atinentes aos seus encargos, escolhendo sempre o caminho da regressão ao estado paradisíaco intrauterino. Se lhe tirarmos suas doenças, teremos eliminado algo importantíssimo para viver. Curar pelos medicamentos ou por operações é melhorar apenas a sintomatologia. Somente um tratamento que atinja as causas principais é verdadeiramente capaz de sanar um mal pela raiz. É o que a psicanálise faz. A humanidade atual está chegando à mais importante fase de toda a sua história. Toda a renascença, com a remodelação completa na literatura, ciência e arte. O ciclo das grandes descobertas e o novo conhecimento das civilizações orientais, escondidas pela distância e posição geográfica, pouco representam diante das perspectivas que se abrem agora. Não é sem motivo a existência da enorme alteração em todos os setores do pensamento, porque estamos iniciando a maior de todas as aventuras, penetrar no espaço exterior que a imaginação dos romancistas modernos presume fazer cobras e lagartos, como os monstros no Renascimento, começando a acarretar a maior transformação psíquica de todos os tempos. Felizes nossos filhos e netos que terão o privilégio de assisti-la. Este livro pretende, muito modestamente, mostrar uma nova ordem de fatos, iniciada há alguns anos, um tanto difícil de ser aceita, por pertencer ao domínio do inconsciente, mas que segue os padrões comuns da nossa ciência positiva. Evidentemente, os espíritos conservadores farão muita chalaça, como antes fizeram aqueles que acreditavam ser a terra achatada. Como os navegadores antigos, temos que evoluir e tentar abarcar todos os aspectos do ser humano para ajudá-lo na saúde e na doença. O restante é secundário. As neuroses. A ciência tirou o aspecto pornográfico do sexo e hoje em dia os pais já conseguem abordar essa questão com seus filhos. No entanto, não se pode descer com certas minúcias desnecessárias, assim como não se narra detalhadamente certos hábitos naturais. Essa comparação poderá servir de medida até onde devemos ou não chegar. Freud exagerou a importância do sexo, tendo chegado a dizer que toda sua libido estava interessada pela guerra. 1914. Ele tentou abranger toda a vida psíquica dentro da energia sexual. Se considerarmos o homem dentro de seu plano unicamente biológico, ele teria razão. Hoje a psicanálise moderna aceita outros elementos. Nesse caso, o mestre do inconsciente deveria ter falado: toda a minha vida psíquica está interessada pela guerra. Sabemos que a neurose se fundamenta, em sua maior parte, no sexo, mas não nele diretamente, mas nas chamadas tendências prazerosas, necessidade de apoio, de autoafirmação, de prazer, etc.
A neurose surge para tentar conservar o que de animal existe no indivíduo. Neste caso, temos que admitir que a humanidade caminha para uma evolução paulatina, na qual culminará com a predominância dos elementos mais condizentes à personalidade humana, as qualidades culturais, artísticas, os valores morais, espirituais e científicos. A psicanálise é o maior testemunho dessa evolução, no sentido pessoal e da própria ciência. Por esse motivo, ela não se presta para ser manipulada por indivíduos inescrupulosos, caso se queira obter a cura do neurótico. A formação do especialista é fator de importância fundamental, e nem todos os que se candidatam nas várias escolas alcançam um nível de idoneidade suficiente para trabalhar honestamente com os problemas mais íntimos da mente humana. 90% das profissões existentes neste nosso planeta são destinadas a cultivar os elementos neuróticos que temos, desde de médico, dentista, assistente social, economista, psicólogo, advogado, diplomata, negociante, etc., etc., até as caracteristicamente agressivas, estrategista, militar, espionagem e outras. As atividades tipicamente construtivas, como a engenharia, agricultura, agronomia, etc., também são mescladas com os elementos neuróticos, finalidade de defesa, subterrâneos à prova de bombardeio atômico, de isolamento, mansões e claustros, de ostentação, etc. O verdadeiro progresso que poderíamos ter, mas é vedado quase totalmente pelas nossas deficiências psíquicas, e o pouco que conseguimos, quase sempre levamos à destruição através das guerras. O que sucede no campo profissional repete-se em todos os outros. Aliás, já como consequência, os leitores poderão observar que existe uma grande inimizade entre os sexos, e caso a atração sexual periclite, acabam-se como por encanto as qualidades mútuas e passam a se odiar, como nem os animais são capazes. Alguns gênios conseguiram nos deixar caminhos certos e salvadores, principalmente os pertencentes a uma doutrina religiosa, às artes ou às ciências. O ser humano só conseguirá trilhar a vereda correta por essa tríade. Por isso, os melhores indivíduos são os religiosos, os artistas e os cientistas. O desenvolvimento humano está quase que completamente brecado pelas nossas necessidades neuróticas, e isso constitui talvez um motivo principal de nossa infelicidade no viver. Temos todos os impulsos mais legítimos bloqueados, e cada vez que não conseguimos realizar nossos anseios, caímos em depressão. A psicanálise moderna está retirando sua antiga cegueira aos fatores mais importantes ao espírito e reconhecendo que o neurótico não é só neurótico, mas a doença faz parte de toda a personalidade, que tem também sua faceta patológica. Oxalá que essa nova ciência que surgiu em pleno século XX possa trazer toda uma série de benefícios à semelhança com o cristianismo no início de nossa era, pelo menos em parte. No próximo encontro falaremos sobre a vida. Estaremos no primeiro capítulo. Então vamos prestar atenção nisso e perceber quais são os nossos lances fixados como neurose. Então, a neurose é uma doença emocional, afetiva e de personalidade, e acontece quando o sistema nervoso de uma pessoa reage com exagero
a uma determinada experiência já vivida. Então, o que se diz é que todas as pessoas são neuróticas. Vamos ler agora o livro De Alma para Alma, escrito pelo Dr. Norberto Kepp, e é um dos livros espetaculares. O doente é o indivíduo que precisa desmesuradamente de afeto, não sabe viver de modo maduro e assumir todas as responsabilidades atinentes aos seus encargos, escolhendo sempre o caminho da regressão ao estado paradisíaco intrauterino. Se lhe tirarmos suas doenças, teremos eliminado algo importantíssimo para viver. Curar pelos medicamentos ou por operações é melhorar apenas a sintomatologia. Somente um tratamento que atinja as causas principais é verdadeiramente capaz de sanar um mal pela raiz. É o que a psicanálise faz. A humanidade atual está chegando à mais importante fase de toda a sua história. Toda a renascença, com a remodelação completa na literatura, ciência e arte. O ciclo das grandes descobertas e o novo conhecimento das civilizações orientais, escondidas pela distância e posição geográfica, pouco representam diante das perspectivas que se abrem agora. Não é sem motivo a existência da enorme alteração em todos os setores do pensamento, porque estamos iniciando a maior de todas as aventuras, penetrar no espaço exterior que a imaginação dos romancistas modernos presume fazer cobras e lagartos, como os monstros no Renascimento, começando a acarretar a maior transformação psíquica de todos os tempos. Felizes nossos filhos e netos que terão o privilégio de assisti-la. Este livro pretende, muito modestamente, mostrar uma nova ordem de fatos, iniciada há alguns anos, um tanto difícil de ser aceita, por pertencer ao domínio do inconsciente, mas que segue os padrões comuns da nossa ciência positiva. Evidentemente, os espíritos conservadores farão muita chalaça, como antes fizeram aqueles que acreditavam ser a terra achatada. Como os navegadores antigos, temos que evoluir e tentar abarcar todos os aspectos do ser humano para ajudá-lo na saúde e na doença. O restante é secundário. As neuroses. A ciência tirou o aspecto pornográfico do sexo e hoje em dia os pais já conseguem abordar essa questão com seus filhos. No entanto, não se pode descer em certas minúcias desnecessárias, assim como não se narra detalhadamente certos hábitos naturais. Essa comparação poderá servir de medida até onde devemos ou não chegar. Freud exagerou a importância do sexo, tendo chegado a dizer que toda a sua libido estava interessada pela guerra. 1914. Ele tentou abranger toda a vida psíquica dentro da energia sexual. Se considerarmos o homem dentro de seu plano unicamente biológico, ele teria razão. Hoje a psicanálise moderna aceita outros elementos. Nesse caso, o mestre do inconsciente deveria ter falado: toda a minha vida psíquica está interessada pela guerra. Sabemos que a neurose se fundamenta, em sua maior parte, no sexo,
mas não nele diretamente, mas nas chamadas tendências prazerosas, necessidade de, de apoio, de autoafirmação, de prazer, etc. A neurose surge para tentar conservar o que de animal existe no indivíduo. Nesse caso, temos que admitir que a humanidade caminha para uma evolução paulatina, na qual culminará com a predominância dos elementos mais condizentes à personalidade humana, as qualidades culturais, artísticas, os valores morais, espirituais e científicos. A psicanálise é o maior testemunho dessa evolução, no sentido pessoal e da própria ciência. Por esse motivo, ela não se presta para ser manipulada por indivíduos inescrupulosos, caso se queira obter a cura do neurótico. A formação do especialista é fator de importância fundamental, e nem todos os que se candidatam nas várias escolas alcançam um nível de idoneidade suficiente para trabalhar honestamente com os problemas mais íntimos da mente humana. 90% das profissões existentes neste nosso planeta são destinadas a cultivar os elementos neuróticos que temos, desde de médico, dentista, assistente social, economista, psicólogo, advogado, diplomata, negociante, etc., etc., até as caracteristicamente agressivas, estrategista, militar, espionagem e outras. As atividades tipicamente construtivas, como a engenharia, agricultura, agronomia, etc., também são mescladas com os elementos neuróticos, finalidade de defesa, subterrâneos à prova de bombardeio atômico, de isolamento, mansões e claustros, de ostentação, etc. O verdadeiro progresso que poderíamos ter, mas é vedado quase totalmente pelas nossas deficiências psíquicas, e o pouco que conseguimos, quase sempre levamos à destruição através das guerras. O que sucede no campo profissional repete-se em todos os outros. Aliás, já como consequência, os leitores poderão observar que existe uma grande inimizade entre os sexos, e caso a atração sexual periclite, acabam-se como por encanto as qualidades mútuas e passam a se odiar, como nem os animais são capazes. Alguns gênios conseguiram nos deixar caminhos certos e salvadores, principalmente os pertencentes a uma doutrina religiosa, às artes ou às ciências. O ser humano só conseguirá trilhar a vereda correta por essa tríade. Por isso, os melhores indivíduos são os religiosos, os artistas e os cientistas. O desenvolvimento humano está quase que completamente brecado pelas nossas necessidades neuróticas, e isso constitui talvez um motivo principal de nossa infelicidade no viver. Temos todos os impulsos mais legítimos bloqueados, e cada vez que não conseguimos realizar nossos anseios, caímos em depressão. A psicanálise moderna está retirando sua antiga cegueira aos fatores mais importantes ao espírito e reconhecendo que o neurótico não é só neurótico, mas a doença faz parte de toda personalidade que tem também sua faceta patológica. Oxalá que essa nova ciência que surgiu em pleno século XX possa trazer toda uma série de benefícios à semelhança com o cristianismo no início de nossa era, pelo menos em parte. No próximo encontro falaremos sobre a vida. Estaremos no primeiro capítulo. Então vamos prestar atenção nisso e perceber quais são os nossos lances fixados como neurose.
Então, a neurose é uma doença emocional afetiva de personalidade e acontece quando o sistema nervoso de uma pessoa reage com exagero a uma determinada experiência já vivida. Então, o que se diz é que todas as pessoas são neuróticas. Vamos continuar hoje lendo o livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do professor Norberto Kepp. A primeira parte é as neuroses, capítulo 1, a vida, capítulo 2, a histeria, típica doença da alma, capítulo 3, a conduta humana, capítulo 4, o médico da alma, capítulo 5, o neurótico, capítulo 6, a morte. Então, vamos começar na página 27. A ciência tirou o aspecto pornográfico do sexo e hoje em dia os pais já conseguem abordar essa questão com seus filhos. No entanto, não se pode descer em certas minúcias desnecessárias, assim como não se narra detalhadamente certos hábitos naturais. Essa comparação poderá servir de medida até onde devemos ou não chegar. Freud exagerou a importância do sexo, tendo chegado a dizer que toda a sua libido estava interessada pela guerra, 1914. Ele tentou abranger toda a vida psíquica dentro da energia sexual. Se considerarmos o homem dentro do seu plano, unicamente biológico, ele teria razão. Hoje, a psicanálise moderna aceita outros elementos. Nesse caso, o mestre do inconsciente deveria ter falado: toda a minha vida psíquica está interessada pela guerra. Sabemos que a neurose se fundamenta, em sua maior parte, no sexo, mas não nele diretamente, mas nas chamadas tendências prazerosas, necessidade de apoio, de autoafirmação, de prazer, etc. A neurose surge para tentar conservar o que de animal existe no indivíduo. Neste caso, temos que admitir que a humanidade caminha para uma evolução paulatina, na qual culminará com a predominância dos elementos mais condizentes à personalidade humana, as qualidades culturais, artísticas, os valores morais, espirituais e científicos. A psicanálise é o maior testemunho dessa evolução, no sentido pessoal e da própria ciência. Por esse motivo, ela não se presta para ser manipulada por indivíduos inescrupulosos, caso as queira obter a cura de neuróticos. A formação de especialista é fator de importância fundamental, e nem todos os que se candidatam nas várias escolas alcançam um nível de identidade suficiente para trabalhar honestamente com os problemas mais íntimos da mente humana. – 90% das profissões existentes nesse nosso planeta são destinadas a cultivar os elementos neuróticos que temos, desde a de médico, dentista, assistente social, economista, psicólogo, advogado, diplomata, negociante, etc., até as caracteristicamente agressivas, estrategista, militar, espionagem e outras. As atividades tipicamente construtivas
como as engenharia, agricultura, agronomia, etc., também são mescladas com os elementos neuróticos, finalidade de defesa, subterrâneos, à prova de bombardeio atômico, de isolamento, mansões e claustros, de ostentação, etc. O verdadeiro progresso que poderíamos ter nos é vedado quase totalmente pelas nossas dificuldades psíquicas, e o pouco que conseguimos, quase sempre, levamos à distraição, à destruição através das guerras. O que sucede no campo profissional repete-se em todos os outros. Aliás, já como consequência, os leitores poderão observar que exista uma grande inimizade entre os sexos e, para a atração sexual, periclite, acabam-se como por encanto as qualidades mútuas e passam a se odiar como nem os animais são capazes. Alguns gênios conseguiram nos deixar caminhos certos e salvadores, principalmente os pertencentes a uma doutrina religiosa, às artes ou às ciências. O ser humano só conseguirá trilhar a verdade, a vereda correta, por essa tríade. Por isso, os melhores indivíduos são os religiosos, os artistas e os cientistas. O desenvolvimento humano está quase que completamente brecado pelas nossas necessidades neuróticas. E isso constitui, talvez, no motivo principal de nossa infelicidade no viver. Temos todos os impulsos mais legítimos bloqueados, e cada vez que não conseguimos realizar nossos anseios, caímos em depressão. A psicanálise moderna está retirando sua antiga cegueira aos fatores mais importantes ao espírito e reconhecendo que o neurótico não é só neurótico, mas a doença faz parte de toda personalidade, que tem também sua faceta patológica. Oxalá que essa nova ciência, que surgiu em pleno século XX, possa trazer toda uma série de benefícios à semelhança com o cristianismo, no início de nossa era, pelo menos em parte. Então, o importante é que melhoremos cada vez mais e buscando a nossa consciência, para nos tornarmos seres mais reais, mais profundos e desenvolvidos. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos esclareça e nos ilumine por toda a eternidade. Amém. Vamos dar continuidade à leitura do livro
Medicina da alma, medicina psicossomática. O doente é o indivíduo que precisa desmesuradamente de afeto, não sabe viver de modo maduro e assumir todas as responsabilidades atinentes aos seus encargos, escolhendo sempre o caminho da regressão ao estado paradisíaco intrauterino. Somente um tratamento que atinja as causas principais é verdadeiramente capaz de sanar o mal pela raiz. É o que a psicanálise faz dia a dia. A humanidade atual está chegando à mais importante fase de toda a sua história. Toda a renascença, com a remodelação completa na literatura, ciência e arte, o ciclo das grandes descobertas e o novo conhecimento das civilizações orientais, escondidas pela distância e posição geográfica, pouco representam diante das perspectivas que se abrem agora. Não é sem motivo a existência da enorme alteração em todos os setores do pensamento, porque estamos iniciando a maior de todas as aventuras, penetrar no espaço exterior, que a imaginação dos romancistas modernos presume haver cobras e lagartos, como os monstros no Renascimento, começando a acarretar a maior transformação psíquica de todos os tempos. Felizes nossos filhos e netos que terão o privilégio de assisti-la. Esse livro pretende, muito modestamente, mostrar uma nova ordem de fatos, iniciada há alguns anos, um tanto difícil de ser aceita, por pertencer ao domínio do inconsciente, mas que segue os padrões comuns da nossa ciência positiva. Evidentemente, os espíritos conservadores farão muita chalaça, como antes fizeram aqueles que acreditavam ser a terra achatada. Como os navegadores antigos, temos que evoluir e tentar abarcar todos os aspectos do ser humano para ajudá-lo na saúde e na doença. O restante é secundário. A ajuda que a psicanálise se dá é maravilhosa, é especial mesmo, e tudo se processa dentro do autoconhecimento, da realização constante mesmo, da análise individual e da análise grupal. É a análise que abre os caminhos do nosso inconsciente e pode nos libertar. Preste atenção nesse texto que foi lido e no próximo encontro nosso faremos um estudo sobre as neuroses. Vamos continuar hoje lendo o preâmbulo do livro Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Uma das constatações mais impressionantes da ciência moderna é a existência de doenças do espírito, chamadas vulgarmente como problemas emocionais ou complexos. Desse modo, criou-se uma profissão sui generis, isto é, diferente das demais, dedicada a um tipo de terapia sem medicamentos, algo um tanto abstrato, uma medicina da alma. Essa é a profissão do psicanalista. O que é um psicanalista? É um indivíduo que adquiriu profundos conhecimentos sobre os motivos mais íntimos do comportamento humano,
e ele próprio, isto é, de grande importância, se submeteu a uma análise para resolver os seus conflitos intrapsíquicos. Somente dentro destas condições será possível atingir e ajudar a resolver a problemática dos outros. Ajudar a resolver e não ele próprio resolver, porque a semelhança com o remédio que faz papel de coadjuvante ao restabelecimento físico, na psicanálise é a palavra a responsável pelo mesmo efeito. Não é o especialista que cura, é o próprio inconsciente que vai, pouco a pouco, reagindo às interpretações do analista e, imperceptivelmente, corrigindo sua patologia psíquica. O psicanalista pode ser um médico, um psicólogo ou uma pessoa com formação universitária, mas que tenha conhecimentos aprofundados sobre psicopatologia. Qualquer profissional que não satisfaça essa exigência está fadado ao insucesso. Fato muito importante é que o povo tende a ver no psiquiatra o profissional encarregado de cura de todos os males psíquicos, ignorando que, sem formação adequada, ele próprio é um leigo como qualquer outro, quando se trata de psicanálise. Ele é entendido em doenças mentais, em males cerebrais orgânicos, e não nas neuroses, que são doenças espirituais, portanto, da alma. Aliás, justamente neste domínio é que o homem é exigido de modo integral, ou melhor, ele tem que possuir capacidade de se dedicar inteiramente ao estudo de uma nova ciência que, por estar no seu início, ainda se presta para tantas opiniões contraditórias e teorias. Ele tem que viver só em função desse trabalho, caso queira obter sucesso. E o que essa ciência está descobrindo, o seu iniciador, no seu sentido estrito, foi Sigmund Freud, que permaneceu mais no terreno específico das neuroses. Em seus escritos, deixou entrever um desenvolvimento da psicanálise em outros setores, no campo da educação, das doenças mentais, etc. Porém, somente com Franz Alexander, fundador do Instituto de Psicanálise de Chicago, é que ela ingressou definitivamente no domínio também das outras doenças. Alexander e seus colaboradores forneceram valiosa contribuição às seguintes doenças: nas enfermidades do aparelho digestivo, nos transtornos respiratórios, cardiovasculares, metabólicos e endócrinos, articulares e de esqueleto muscular, inclusive nos acidentes pessoais. De modo geral, existem 3 grandes campos
onde a psicanálise ingressou com sucesso nas neuroses, que é o seu habitat específico, nas chamadas doenças psicossomáticas e nas psicoses. Para se compreender de modo mais completo o valor destas descobertas, é necessário penetrar um pouco no domínio do abstrato da filosofia. Existe na mente do homem moderno duas concepções distintas